Vamos lá. Bom, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos a mais este webinar Minasfar. O webinar Minasfar é uma iniciativa, né, que visa gerar conteúdo de relevância para toda a comunidade médica, né, principalmente de especialidades das quais a Minasfar faz um atendimento no dia a dia, né, como a cardiologia intervencionista, neurointervenção, vascular periférico e radiologia intervencionista. Hoje temos o prazer de realizar o 13º webinar Minasfar. Eu convido a todos para se inscreverem no nosso canal, que é youtube.com/Minasfar. E o tema de hoje, evidências científicas e casos clínicos com o uso de Drug Elution Balloon. Temos a honra de contar hoje com o moderador, Dr. Jamil Abdallah Saad, cardiologista intervencionista e coordenador do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Felício Roxo, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, SBHCI, e ex-presidente da Sociedade Brasileira, Sociedade Latino-Americana, né, de Hemodinâmica, SOLACE. Doutor Jamil, é um prazer, eu passo a palavra para o senhor. Obrigado, Humberto. E extensivamente a Minasfar pela oportunidade de nos trazer um tema tão relevante à discussão. Uma honra para mim poder exercer essa função de moderador nessa sessão, que vai contar com a participação do Dr. Eduardo Kay na apresentação de um caso clínico, seguido de uma atualização das principais evidências que nós temos feitas pelo Dr. Antônio Carlos Neves Ferreira. São colegas extremamente conhecidos de todos, mas eu gostaria de destacar que o Dr. Eduardo Kay é médico do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Felício Roxo, onde ele exerce também a função de diretor clínico na instituição. E ele, além disso, exerce essas atividades como hemodinamicista nos hospitais da Unimed, nas unidades Santa Efigênia e em Betim, e também no Hospital Life Center e no Hospital das Clínicas da UFMG. Então, ele vai fazer a apresentação de um caso clínico e, na sequência, o Dr. Antônio Carlos Neves Ferreira, que, aliás, a gente deveria acrescentar no nome Antônio Carlos Tuné Neves Ferreira, à semelhança do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, dada a familiaridade com que ele é conhecido pelo apelido de Tuné. Mas o Antônio Carlos, ele é coordenador do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Mater Dei Santo Agostinho, bem como do Hospital da Previdência do IPSENC, e exerce também as funções de cardiologista intervencionista no Hospital Vila da Serra. Então, eu, de imediato, passo a palavra para o Dr. Eduardo Kay para que nos apresente o caso clínico que pretende ilustrar as evidências e as discussões que nós podemos ter em relação ao tema. Doutor Eduardo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Me ouve bem, Jamil? Perfeitamente. Então, boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer aí a Minasfar, na pessoa do Humberto, né, por esse honroso convite. Né, e o tema hoje seria apresentar um caso clínico com o uso de balão farmacológico na nossa prática diária. Bom, então, rapidamente, uma história clínica, né? Trata-se de um paciente do sexo masculino, paciente muito jovem, de 39 anos, natural aqui de BH. E esse paciente, ele foi admitido lá no nosso serviço, no Felício Roxo, no dia 25 de julho de 2020, com uma síndrome coronariana aguda, sem supra de ST de alto risco. Né? Na época, ele estava com dor aos pequenos esforços e um score de Grace de 150 e troponinas elevadas. De relevância na história clínica, né? Tratava-se de paciente dislipidêmico, né? E ele tinha um passado de uma hepatopatia após o uso de uma rosuvastatina em 2016, na dose de 20 miligramas. Negava hipertensão, negava diabetes, negava o uso de drogas ilícitas, vinha em uso contínuo e regular, né, dessas medicações, AS 100 miligramas, metoprolol de 100 duas vezes ao dia, a pitavastatina de 4 miligramas, já que ele tinha tido uma hepatopatia prévia
com a rosuvastatina, né, 4 anos antes da internação, uma ezetimiba de 10 miligramas e o ramipril de 5 miligramas. E tinha uma história familiar fortemente positiva para DAC precoce, né? O pai tinha tido um infarto aos 52 anos de idade e a mãe um infarto com 56 anos de idade. Além disso, né, chamava muita atenção na história desse paciente, em 2016, ou seja, 4 anos antes dessa internação, ele tinha sido admitido em outro hospital com infarto com supra de ST inferior. Na época foi realizada uma angioplastia primária com stent convencional, para o terço proximal da coronária direita, e as demais artérias não tinham obstruções significativas e a ventriculografia preservada. Isso foi em janeiro de 2016. No mesmo ano, em dezembro de 2016, ele foi internado também em outro hospital com uma nova síndrome coronariana aguda, mas dessa vez uma síndrome sem supra de ST, e a coronariografia mostrou o stent no terço proximal sem hiperplasia significativa, mas uma lesão grave no terço distal da coronária direita, envolvendo a bifurcação aí com os ramos DP e VP. Na época, ele foi tratado também com stent convencional, então foi implantado um stent convencional no terço distal para a direita, em direção ao terço proximal do ramo ventricular posterior, e um stent no ósteo do ramo descendente posterior, ou seja, uma técnica de 2 stents, stents convencionais. As demais artérias não tinham obstruções importantes e a ventriculografia também sem alterações. Em 2017, ou seja, 1 ano depois, ele foi, aí sim no nosso hospital, ele foi admitido com uma síndrome coronariana sem supra de ST. E essa coronariografia da época, vejam vocês, um tronco circunflexa e ADA sem lesões importantes, uma lesão aí moderada num ramo diagonales, de grande importância, e vejam vocês uma restenose, na verdade, possivelmente uma neoaterosclerose, já que já passava-se mais de 1 ano da última internação, do stent convencional previamente implantado, tanto no terço proximal da coronária direita, quanto no terço distal da coronária direita em direção ao ramo VP. Então, 2 obstruções importantes aí, uma falência de stent convencional implantada nessa artéria. Na época, optou-se por tratar com nova angioplastia, mas dessa vez com stent farmacológico. Inicialmente foi feita uma pré-dilatação agressiva com balão não complacente 2,5-15, e foram implantados 2 stents farmacológicos, um Promos 2,75-32 no terço distal da coronária direita em direção ao ramo ventricular posterior, um Promos 3,5-38 no terço proximal da coronária direita, e depois a pós-dilatação, com balão 2,75-15 não complacente no stent do terço distal, e um balão não complacente 3,5-15 no stent do terço proximal. Então, isso foi em abril de 2017. Esse é o resultado da coronariografia final, vejam vocês, um resultado angiográfico bem satisfatório nos 2 stents. Ok. Só para a gente aproveitar bastante aí da discussão, só para a gente fazer assim um resumo para todos que estão acompanhando. Então, esse doente teve um infarto com supra, 1 ano antes dessa intervenção aí que você está falando, estou certo ou não? Perfeito, 1 ano antes ele teve 2 internações. 2 internações. E ele fez angioplastia em 2 oportunidades, sendo Perfeito. A primária com um stent convencional neste vaso, e depois, quanto tempo depois? 11 meses. A primária foi em janeiro e a síndrome sem supra em dezembro do mesmo ano. Do mesmo ano. E aí ele colocou mais 2 stents convencionais na coronária direita. Perfeito, isso mesmo. Que ano foi isso, Kay? 2016. 2016. Janeiro e dezembro. Perfeito, perfeito. A gente pode até aproveitar e discutir alguma coisinha agora. Antônio Carlos, você quer dar uma opinião? Você aí em 2017 também fazia isso, colocava stent convencional no infarto agudo por alguma preocupação que não fosse econômica em relação
a agregação plaquetária, ou aquela história que existia de você não conhecer o perfil do doente, saber se você poderia fazer uma antiagregação, uma DAPT mais prolongada. É isso mesmo que você faria? Boa noite a todos. Jamil, devido às condições dos clientes que a gente tinha lá no Mater Dei, a gente praticamente não utilizava em 2016 stents convencionais mais. Essas situações que você comentou aí vamos dizer assim, alto risco de sangramento, ou pacientes que você previa que você não sabia se teria que fazer uma cirurgia num período curto pós o evento índice, né? A gente utilizava estente farmacológico já naquela época que tinha uma aprovação para uso, pelo menos em situações não agudas, de antiagregação plaquetária dupla por apenas 30 dias. Mas no hospital do Ipseng, a gente começou a funcionar em 2017, a gente chegou a utilizar em alguns casos stents convencionais, né, em muitas situações, mas principalmente em vasos mais calibrosos, né, não em vasos finos, né. Então a nossa experiência com stent convencional nessa época já era pequena. Mas de antes, né, da época dos anos 90 e começo dos anos 2000, sim, a gente teve muitos casos nessa situação aí, como citado. Perfeito. Eu acho que essa aí é uma questão muito relevante, porque, veja, nós também, eu não me lembro mais quando é que a gente usou o stent convencional, eu não me lembro mais, assim, porque depois que teve o stent de segunda geração e aquela questão da trombose tardia, muito tardia, foi praticamente abolida, que era uma coisa característica do stent farmacológico de primeira geração. Então, assim, eu também não me lembro de usar mais. Mas o tratamento do infarto agudo, se a gente se lembrar lá atrás dos primeiros estudos que foram feitos, do PAMI, do PAMI stent e tal, não havia o benefício que vem de abrir a artéria, ele está relacionado a isso, não necessariamente a realização de uma menor recorrência da reestenose, que é o que o stent farmacológico pode fazer. Entretanto, eu acho que hoje, a não ser por uma questão absolutamente econômica, se você tiver uma restrição e tiver que selecionar os casos que você vai usar stent farmacológico convencional, é só nessas circunstâncias que poderia, no meu entender, se justificar esse tipo de conduta. Eu acredito que não há outra razão, outro temor para se usar o stent farmacológico nesse contexto. Só para a gente discutir um pouco, porque isso aí tem repercussão na evolução do paciente, até como a gente está vendo aí. Eduardo, que continua, por favor. Você tocou num ponto muito importante, Jamil. Em 2016, esse paciente não tinha plano de saúde. Então, as duas internações, tanto em janeiro quanto em dezembro de 2016, foram feitas em hospitais do SUS. Né? Possivelmente a razão pela qual foram implantados os stents convencionais na época. Depois disso, acho que ele ficou meio assustado e resolveu fazer um plano de saúde. Né? Então, em 2017, ele teve essa internação, e aí já foi tratado, né, no Hospital Felício Roxo, conosco. E em fevereiro, vejam vocês, ele teve uma nova síndrome coronariana aguda, sem supra de ST. Então, basicamente, um ano depois do implante dos dois stents farmacológicos. Mas a coronariografia, vejam vocês, né, os stents estavam bons, talvez uma discreta hiperplasia intimal no stent do terço proximal da direita, mas a coronária esquerda sem lesões importantes, né? Então, ele teve duas internações em 2016, uma internação em 2017, outra internação em 2018 e 2019. Bom, 2019 foi um ano sabático para ele. Ele ficou sem internação, ele ficou muito bem clinicamente. Né? Porém, em 2020, ele teve uma nova internação, também no hospital, com a síndrome coronariana aguda, também sem supra de ST. Vejam vocês, à esquerda, né, a coronária esquerda sem alterações importantes em relação aos últimos cateterismos, e à direita de vocês, né, nós já conseguimos ver aí uma circulação colateral para o terço distal da coronária direita. Vejam que à esquerda de vocês teve uma discreta progressão da lesão no terço proximal da DA, uma progressão da lesão do ósteo do ramo diagonal, e à direita de vocês, uma restenose do tipo oclusão total do terço proximal da coronária direita. Bom, como esse paciente ele ainda continuava extremamente sintomático, né,
foi optado, após discussão, né, com a equipe, fazer uma abordagem dessa oclusão total da coronária direita, né. Então, dessa vez, optou-se por um acesso femoral bilateral, né, não tinha mais pulso radial à direita que pudesse ser utilizado, então optou-se por um acesso femoral bilateral, com catéter guia múltiplo pouso na coronária direita e um catéter diagnóstico 5F JL4 na coronária esquerda. Então, a gente tinha, só para recapitular isso, né, um stent convencional colocado no terço proximal da direita, um stent farmacológico colocado em 2017 para tratar a restenose do convencional, no terço distal da direita, em direção ao ramo VP, também 2 malhas de stent, um convencional e um farmacológico, e no ósteo do ramo DP, um stent convencional, né? Então, tinham locais que tinham uma restenose com 2 malhas de stent, locais onde tinham apenas uma malha de stent, e no terço distal da direita, também 2 malhas de stent. Bom, então nós partimos para a abordagem dessa oclusão crônica, né? Possivelmente crônica, ele teve esse quadro de síndrome coronariana aguda, que ficou aí meio em cima do muro, ele já vinha evoluindo com dores prévias nos últimos meses, nos últimos 4 meses pelo menos, e nós optamos por uma abordagem anterógrada, né, com escalonamento de guias. Então, optou-se aí para a utilização do auxílio do microcatéter, um Fine Cross, e uma guia 014, uma Provia 3. E a Provia 3 ela passou com uma certa facilidade até o terço distal da coronária direita, e depois nós trocamos para uma guia BMW, uma guia de rotina. E aí nós prosseguimos com a angioplastia, né? Inicialmente fizemos uma angioplastia com balão, a pré-dilatação agressiva, com um balão não complacente 2,15, e aí restabelecemos o fluxo do vaso, né? E aí optamos por fazer um ultrassom, né, para tentar entender esse mecanismo de falência, né? Isso aí vale a pena citar, que sempre quando você tem uma falência do implante de stent, a imagem intracoronária ela ajuda muito a gente a tentar entender esse mecanismo, ou seja, se é uma neoaterosclerose, se é uma hiperplasia intimal exacerbada, se é uma dissecção de borda, se foi uma deformidade das hastes do stent, ou seja, uma subexpansão, o que levou essa falência do stent, né? Isso aí ele é altamente recomendado pelas diretrizes, né? Tem essa diretriz de imagem intravascular, né, da Sociedade Europeia de 2018, né, que preconiza a utilização de imagem, seja o OCT, seja o ultrassom intracoronário, para lesões longas, para oclusão, né, oclusão CTO, e para tentar entender o mecanismo de restenose, eventualmente até trombose de stent, né? Nesse caso, como nós optamos por uma abordagem anterógrada, nós optamos pela utilização do IVUS e não do OCT, porque, eventualmente, se você parte para uma técnica anterógrada e faz uma dissecção em reentrada, na hora que você vai injetar soro ou contraste para obter as imagens do OCT, isso pode piorar a dissecção, então isso é contraindicado. Então, nós fizemos, né, após a pré-dilatação, fizemos ultrassom. À direita de vocês, a imagem, né, dos stents implantados no terço distal, né, da direita, em direção ao ramo VP, lembrando que isso é após a pré-dilatação, né, a gente vê muito bem aí as 2 malhas de stent, e possivelmente o mecanismo da restenose pode ter sido até uma subexpansão desses stents, né? Fazendo as medidas, né, o diâmetro máximo dos stents aí do terço distal era de 2,7 milímetros, e aqui, novamente, o IVUS, só que aí do stent da parte proximal, né? Ao contrário do stent do terço distal da direita, vejo vocês aí já tem uma quantidade de tecido maior, né? Possivelmente pelo tempo, pode ser até ser considerado uma neoaterosclerose, né? E não uma hiperplasia intimal. Aqui, só para nós termos uma ideia das medidas, né? Um diâmetro máximo em torno de 3,8 do vaso. E aí nós prosseguimos com a angioplastia, né? Fizemos uma pré-dilatação muito agressiva com balão não complacente, 2,75, né? A alta atmosfera, 20 atm. E como o IVUS tinha mostrado, não sei se vocês separaram, mas tinha uma pequena dissecção na borda do stent do terço distal, na borda distal do stent proximal aí da coronária direita, e onde tinha uma malha só de stent, nós optamos aí
para implantar um stent, ou seja, fizemos o implante do stent, foi um Orsiro 3,5/18, altas pressões, e essa aí é a coronarografia final. E aí, nos pontos onde já existiam 2 malhas de stent, para evitar colocar uma terceira malha de stent, nós optamos pela utilização de um balão farmacológico, e o balão, no caso, foi o Pantera Lux. O Pantera Lux é um balão cuja droga é o paclitaxel, e essa droga ela tem que ser, ela é altamente lipofílica, então um curto período de contato do balão insuflado com a parede do vaso já permite que essa droga se difunda para a parede do vaso e comece a agir. É um balão com um perfil de entrada de 0,017 e vale a pena dizer que é um balão semicomplacente, ou seja, você tem que fazer muito bem um preparo da lesão, seja com a pré-dilatação agressiva, com balão não complacente, ou um score balloon, um shock wave, ou seja, o balão farmacológico ele não é para você fazer angioplastia, para você entregar a droga. Tanto que a pressão nominal dele é 7 atmosferas e a pressão de ruptura é uma pressão muito baixa, 13 atmosferas. Aqui, no canto inferior da tela, nós conseguimos ver os diâmetros, os comprimentos disponíveis. Então, nós temos balões de 2, 2,5, 3, 3,5 e 4, de 10 até 30 de comprimento. Lembrando que a própria diretriz de revascularização de 2018 da Sociedade Europeia, ela considera uma classe 1, nível de evidência a utilização dos balões farmacológicos em caso de restenose, tanto de stent convencional quanto do stent farmacológico. Bom, então, após a pré-dilatação agressiva dos stents, foi colocado um Pantera Lux 2,5/20, no terço distal da coronária da direita, pegando principalmente o ramo ventricular posterior, onde era pior a restenose, foi insuflada a 60 segundos, a 13 atmosferas, e conseguindo aí um lumen final de 2,82 pelo chat do balão. E em relação ao stent proximal, onde tinham 2 malhas de stent prévias, foi colocado um Pantera Lux 3,5/30, também insuflado a 60 segundos. Se nós olharmos realmente a bula do produto, ela recomenda pelo menos 30 segundos de insuflação. Insuflamos a 13 atmosferas, tendo um lumen aí de 4,11. E esse é o resultado final do AVES. Então, um stent aí, um stent bem aposto, bem expandido. E essa é a coronarografia ao final do procedimento. Bom, isso foi em 2020, nós temos o segmento clínico desse paciente, aí 2 anos após o implante desse stent Orsiro e do uso dos balões farmacológicos, e digamos que ele ainda continua aí num período sabático, sem novas internações e sem angina. Bom, era isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado aí pela atenção. Muito bom, ok, excelente. Eu acho que é, de fato, aí um cenário bastante desafiador, você tratar uma reestenose de uma reestenose que já foi tratada com stent farmacológico, com sobreposição de malhas em um stent convencional. É uma coisa que o resultado fica sempre aí difícil de você dar uma garantia, uma segurança de uma manutenção de um resultado, porque a situação é muito adversa, E quer comentar alguma coisa, Antônio Carlos? Você faria alguma coisa diferente disso? A sua orientação, você colocaria mais um stent farmacológico aí para tentar solucionar o problema? O que você acha? Jamil, o resultado, tanto angiográfico quanto o resultado clínico de segmentos de 2 anos, mostra que a opção terapêutica que vocês fizeram aí foi excelente, O resultado ficou muito bom, o paciente está bem. Eu acho que nessas situações que o paciente já tinha colocado stents convencionais, stents farmacológicos, eu acho que quanto mais stents você colocar, mais problemas você vai ter com essa terapêutica. Então, eu acho que essa alternativa aí de tentar otimizar ao máximo a lesão antes de fazer o balão farmacológico, vou comentar isso, é essencial. E o balão farmacológico, eu acho que foi uma alternativa muito boa.
Jamil, tem que desabilitar o som. Ficou mudo aí, Jamil, não te ouvi. Já temos até alguma participação aqui no bate-papo. O nosso colega Dário Duarte pergunta aqui qual o papel do balão farmacológico nas lesões de novo. Eu acho que a gente pode esperar um pouco a apresentação do Antônio Carlos e discutir isso como um todo. É lógico que as evidências que nós temos do uso do balão, elas são muito menos robustas do que do uso de stents. É uma tecnologia muito mais difundida, porque os stents conseguem solucionar o problema do recolhimento elástico da artéria, coisa que os balões não conseguem. Então, a gente pode aproveitar e discutir isso no momento em que o Antônio Carlos fizer a apresentação. A gente volta a esse tema para tentar situar o papel que o balão farmacológico pode ter nesse cenário. Então, a gente pode passar de pronto para você, Antônio Carlos, para a sua apresentação. A sua apresentação como profissional já foi feita, então nós ficamos aqui à mercê da sua exibição. Está compartilhando aí a tela? Ainda não. Bom, deixa eu ver o que eu vou... Ok, agora sim. Acho que agora vai, né? Então, agora entrou. Tá, perfeito. Ok, só botar o modo apresentação. Só um minutinho que está em cima da tela aqui, só um minutinho. Ok. Estão vendo aí agora a tela completa? Perfeito. Agora sim. Bom, inicialmente, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aí o pessoal da Minasfar, na presença do Leandro e do Humberto pelo convite. Agradecer aí a todos pela presença. O convite que me foi feito foi falar sobre as evidências científicas no tratamento com os drug-eluting balloons. Hoje em dia, nas diretrizes, ou principalmente na literatura em inglês, estão utilizando mais drug-coated balloons, que dá na mesma, são sinônimos. Para nós, são os balões farmacológicos. Eu vou passar uma parte conceitual mínima, básica, inicial. Eu não sabia como que seria a apresentação. Então, na realidade, o que são os balões farmacológicos? Na realidade, são uma modalidade de tratamento percutâneo em coronárias ou vasos periféricos, hoje está muito utilizado nos vasos periféricos, objetivando liberação de droga antiproliferativa local que não seja baseado com stents. As vantagens potenciais da tecnologia é uma liberação homogênea de droga na parede do vaso, lembrando que o stent ele só cobre 10% da superfície da área do vaso onde que ele se é implantado. Ele tem uma liberação imediata da droga sem polímeros, a gente sabe dos problemas dos polímeros a médio e longo prazo. A opção de usar apenas balões ou combinar isso com os stents, como foi mostrado aí pelo Eduardo Kay. A opção de não deixar corpo estranho dentro do vaso e o potencial de redução de terapia antiplaquetária, inclusive com alguns estudos de terapia antiplaquetária simples, de uma droga só. Vamos seguir no passo. Bom, a diretriz, o Eduardo falou sobre o tratamento da restanose entre stent, eu não vou comentar sobre diretriz, eu vou só passar por cima as indicações que a gente vai comentar aqui na aula, lesões de restanose entre stent, lesões coronarianas de novo, né, lesões em vasos nativos pequenos, principalmente na situação de high bleeding risk, né, pacientes de alto risco de sangramento. Uma indicação muito importante nos pacientes com lesões restenóticas em doença oclusiva periférica, principalmente em artérias femorais superficiais. Isso não é assunto dessa aula, mas eu estou só lembrando. E uma indicação potencial do ponto de vista de racional, sempre com essa estratégia de preparo otimizado das lesões pré-balões farmacológicos, que são as lesões em bifurcações, lesões longas e complexas, e intervenções em situações de pediatria e cérebro vascular. Aqui a gente tem uma foto de um balão convencional na parte superior, um balão farmacológico embaixo, ele tem uma superfície opaca, mais branca, que é onde está carreado a droga. O balão farmacológico tem um histórico, ele começou a ser
pesquisado e publicado a partir de 2004, com compostos antiproliferativos do paclitaxel, né, parecia ser adequado para tratamento de restenose local, principalmente pela lipofilicidade, né, eles são muito lipofílicos e, consequentemente, aderem aos constituintes celulares. Consequentemente, eles eram muito eficazes na retenção local após a liberação. Além disso, a concentração local do paclitaxel aumenta muito com o acréscimo de contraste. E foi feita uma descoberta surpresa nos períodos de pesquisas, né, que a liberação de droga por um tempo prolongado, né, a liberação de droga mantida, não era pré-condição para inibição da restenose de longa duração. Então, o paclitaxel, como droga, ela cobre a superfície do balão convencional e tem um efeito local da droga para o segmento dilatado quando se insufla o balão. Ele tem muita pouca liberação da droga do ponto de vista sistêmico. A dose varia em torno de 2 a 3,5 microgramas por milímetro quadrado de superfície. Você perde 10% da droga na manipulação do balão e o trajeto até a lesão alvo a ser tratada. Você libera 80% da droga. A maior parte dessa droga ela vai com material particulado na corrente sanguínea distal. E, finalmente, 80% fica na parede arterial e esses 20% é o que faz o efeito terapêutico. E só para ter uma noção, a dose local liberada pelos drug-eluting em balões é 750 vezes menor do que uma dose sistêmica para tratamento oncológico. Então, aqui a gente tem alguns balões no mercado. A gente está vendo aqui na parte de cima os balões de baixa dose, balões em torno de 2, 2,5 microgramas por milímetro quadrado. A gente tem aqui um que eu vou comentar para frente, o Elutax. E tem na base, na parte de baixo, os balões de doses regulares, com doses de 3 a 3,5. A gente vê na sequência os balões Sequent Please, da B. Braun, que tem 3, o Pantera Lux, aqui do lado, como o Kei já comentou, ele libera também 3 microgramas por milímetro quadrado. E outro balão também muito utilizado, o Impact, da Medtronic, que libera 3,5 microgramas. Aqui um estudo experimental que foi publicado, que eu acho interessante, que é um balão de stents em porcos que foram colocados, e depois se colocaram os stents, depois de 35 dias sacrificaram os porcos e viram na microscopia eletrônica como seria a endotelização desses stents. Aqui o controle com um balão convencional, aqui 3 situações com balões farmacológicos, aqui com balão com 2 microgramas por milímetro quadrado, com solvente de etilacetato, e com os solventes de acetona, com uma dose menor e uma dose maior. Você vendo que, à medida que se mudou para um solvente melhor e com a dose maior, houve uma endotelização completa, mas menor, né, com menos perda luminal. Então, isso aí mostrando as diferenças nos solventes e nas doses em relação ao racional do uso do balão. Bom, uma coisa importante é que os balões farmacológicos eles não têm efeito de classe. Então, eles não são iguais. Então, aqui a gente está comentando um balão um estudo no registro SCAR, um registro sueco, que comparou 2 balões, né? Um balão Sequent Please da B. Braun com o Elutax, que tem uma dose menor, e a gente vê que a restenose, pelo tempo, aqui num período de 1 ano e meio, que a restenose foi muito menor para os balões farmacológicos desse fabricante com a dose maior versus esse balão com dose menor. E aqui na tabela de distribuição por variáveis, que a restenose foi menor, quase que em todas as situações, para o Sequent Please. Então, mostrando a diferença entre os tipos de balões. A gente vê aqui também, nessa publicação que foi já no Clinical Research Cardiology de 2015, vou passar essa... Está atrapalhando a minha tela aqui. Que comparou esse balão Impact da Falcon, que é da Medtronic, contra o balão Dior, com endpoints, principalmente do ponto de vista de análises angiográficas e funcionais, mostrando que o balão do Impact ele teve menos 16% de crescimento de neo íntimo em comparação com o Dior, consequentemente um lúmen maior e uma área luminal maior. Então, mais uma vez, mostrando diferenças dos balões farmacológicos. Aqui a gente vê também um estudo, né, um registro de novo do SCAR, que comparou talvez os balões farmacológicos mais utilizados, o Pantera Lux, o Impact Falcon e o Sequent Please,
numa comparação de mais de 5.600 pacientes, aqui só em lesões de novo, e mostrando que todos eles tiveram um resultado muito bom, e o endpoint primário em 4 anos, que seria a restenose clinicamente, o Pantera Lux teve o melhor resultado, mostrando que ele é melhor ou pelo menos igual a esses balões que foram citados assim. Bom, vamos falar um pouco sobre balão farmacológico e restenose intrasistente, principalmente essa situação, preparo de lesão e estratégia de abordagem. Como o Dr. Kay comentou no caso dele, balões farmacológicos, eles são absolutamente importantes que eles façam esse tipo de estratégia, que é o preparo da lesão. Você tem que predilatar a lesão de uma maneira bastante agressiva, com uma relação balão-artéria no mínimo igual ao diâmetro da luz, com inflações às vezes maior que a pressão nominal. Em lesões complexas, utilização de balões não complacentes, cutting balloon, scoring balloon, rotablator, shockwave, usar imagens sempre que possível, é uma conduta absolutamente indicada, principalmente em pacientes com restenose intrasistente, que você use imagens antes e depois, para que você otimize a lesão. Se o resultado for aceitável do ponto de vista angiográfico, não tem dissecção, ou pelo menos dissecções não graves, fluxo time 3 e estenose residual menor que 30%, aí você está, como se diz, está preparado para colocar a tecnologia do balão farmacológico, com uma insuflação nominal de pelo menos 30 segundos, com a relação balão-artéria próxima de 1 para 1. Se você tem uma dissecção mais importante do que a e B, né, dissecções espirais, dissecções com retenção de contraste, o fluxo for reduzido ou estenose residual acima de 30%, aí é considerado uma situação de falência do balão, né, uma situação de bailout, e que você vai para stents farmacológicos. Aqui a estratégia que é citada nas diretrizes, a estratégia você, então, faz aquela, na restenose, tanto do stent convencional farmacológico, hoje em dia mais do stent farmacológico, o ultrassom, né, que você diferencia se o stent está mal aposto, mal subdimensionado, né, as hastes mal colocadas em relação à íntima, você faz uma dilatação com alta pressão, resolve o problema, mas se tem uma hiperplasia intimal e após o preparo, aquela situação que já foi comentada e está aí a situação do balão farmacológico. Então, o balão farmacológico ele necessita que o médico faça um preparo excelente da lesão antes de ser liberado. As evidências científicas que nós temos, esse aqui é o primeiro estudo que foi apresentado. Vou voltar aqui. Eu estou com uma tela em cima que eu não estou conseguindo tirar ela. Bom, é o PACO-CAT, é um estudo que seria o primeiro estudo de balões farmacológicos publicados, um First in Man, um estudo multicêntrico alemão, com endpoint de perda tardia, dentro do stent nas bordas, que comparou esse balão farmacológico chamado PACO-CAT, que libera paclitaxel, com balões convencionais. E pôde ver que a perda tardia foi praticamente zero com balão farmacológico versus 0,74 milímetros com balões convencionais. Esse estudo foi seguido por um período de até 5 anos e tiveram melhores resultados angiográficos e clínicos no subgrupo de balões farmacológicos. O estudo de Zahar-Desai, que é um estudo que comparou 3 estratégias, um estudo que veio mais ou menos 2011, 2012, que comparou a eficácia antirrestenótica de paclitaxel, no caso o balão Sequent Please, versus o stent com liberação do paclitaxel, versus o balão convencional em restenoses de stent do grupo Limus. Essa era a época que se indicava balões de stents paclitaxel para restenose de grupo Limus e stent Limus para restenose de paclitaxel, né? Existia uma época que se tinha essa racional. Então, os resultados de 2 anos, mostrando que a curva, após 6 meses, separa das 3 tecnologias, prevalecendo tanto o balão farmacológico quanto o stent farmacológico com paclitaxel, com os resultados superponíveis em até 2 anos,
uma conclusão que ambas as terapias, tanto com stent compacto axial quanto balão compacto axial, eram superiores ao balão e tinham uma reestenose muito baixa em período até 2 anos. Aqui nós temos um estudo de reestenose intra-stent do balão Pantera Lux, que tem o estudo Pepper, né, que é um estudo de first in man, e um estudo inicial, piloto, que o endpoint era perda tardia, mostrando um resultado de perda tardia muito próximo daquela que a gente viu naqueles primeiros estudos, daqueles primeiros balões farmacológicos que tiveram aceitação no mercado. Em relação à meta-análise, nós temos essa meta-análise em balões farmacológicos em reestenose intra-stent, que é uma meta-análise chamada Daedalus, que foi publicada no European Heart Journal de 2019, com quase todos os principais estudos que compararam balões farmacológicos nessa situação de reestenose intra-stent. E o que a gente viu de eficácia na meta-análise? Que os balões farmacológicos e os stents farmacológicos, eles foram ambos eficazes, mas com um resultado um pouco melhor para os stents farmacológicos a partir de 6 a 9 meses. E essa curva se manteve paralela ao longo de 5 anos. Nos subgrupos, né, de revascularização da lesão-alvo, né, da eficácia, o diferencial que mais teve foi os pacientes mais idosos, que responderam melhor a stents farmacológicos do que balões farmacológicos. Aqui, se você lembra da reestenose intra-stent, a gente pode falar que os balões farmacológicos nessa meta-análise, eles tiveram uma performance muito melhor em reestenoses de stents convencionais em relação a reestenoses de stents farmacológicos. Em relação a compostos de segurança, os balões farmacológicos eles não tiveram nenhuma diferença a longo prazo em mortalidade, infarto ou trombose em relação aos stents farmacológicos colocados para uma reestenose intra-stent. Então, a gente vê aqui que todas as situações, mortes cardíacas, mortes não cardíacas ou mortes de qualquer causa, eles não tiveram diferença estatisticamente significativa. Então, uma conclusão dessa meta-análise, que você repetir um stent farmacológico para uma reestenose intra-stent comparado com um balão farmacológico liberando paclitaxel, você teve menos revascularização da lesão-alvo em 3 anos, mas com a mortalidade absolutamente igual. Se você separar pelas variáveis de endpoint, só 2 variáveis que tiveram diferença, mas principalmente a revascularização mediada por isquemia. Nas diretrizes se comenta, então, que o principal achado dessa meta-análise é uma modesta redução na eficácia clínica com o balão farmacológico comparado com o stent farmacológico repetido, mas nenhum sinal de evento adverso na segurança e nenhuma evidência de diferença de mortalidade no follow-up a médio prazo. Em relação aos vasos de pequeno calibre, que o Jamil comentou aí na pergunta, vamos ver o que nós temos de evidências científicas. Mais uma vez, o princípio de estratégia de preparo do balão, e isso é muito importante que as pessoas não economizem ou não fiquem com medo de otimizar o resultado angiográfico antes do balão farmacológico, isso é primordial. Aqui o estudo RESTORE SVD, né, Small Vessel Disease, o estudo chinês, que foi apresentado no TCT de 2018, um estudo com 2 braços, né, um braço com vasos muito pequenos, com diâmetro menos do que 2,25, maior que 2, isso é só um registro, aí se fazia os balões farmacológicos, no caso o balão RESTORE, que também liberava paclitaxel numa dose de 3 microgramas por milímetro quadrado, e em comparação com a corte comparando balão RESTORE com stent Resolute Integrity, e vendo qual seria a estenose, né, o grau de obstrução em 9 meses. O endpoint mostrou que os stents, os balões farmacológicos não eram inferiores ao stent farmacológico Resolute Integrity para estenose no segmento, em segmento, né, dentro do stent, nas bordas proximais e distais. Houve taxas similares, a gente vê aqui, de falência do vaso-alvo, morte
de isquemia miocárdica e revascularização da lesão por isquemia mediada por isquemia, com um bailout de apenas 5,2%. Ou seja, eles preparavam muito bem a lesão e em apenas 5% dos casos que houve falência e teve que colocar stent. Então, esse estudo multicêntrico mostrou que as duas tecnologias funcionavam absolutamente da mesma maneira. Aqui são o estudo que apresentou, num resultado de 5 anos, foi apresentado no TCT agora há 15 dias atrás, o Restore 5 anos, e mostrando que em 5 anos mantinha-se os resultados de falência do vaso alvo e da revascularização mediada por isquemia, sem diferença nos dois grupos, como a gente pode ver nos dois gráficos. Então, a gente tem aqui um resultado de equivalência de segurança e de eficácia entre balão que libera paclitaxel versus stent farmacológico em lesões coronarianas de novo em vaso de pequeno calibre. Aqui um outro estudo muito importante que foi apresentado, né, o estudo Basket Small, que é um estudo que também foi feito em coronárias de pequeno calibre, né, em lesões de novo, mas aqui já colocando coronárias com menos de 3 milímetros, comparando o Sequent Please versus o Taxus Element, que é um stent que liberava paclitaxel. Depois de 25% de recrutamento, foi mudado para o stent Zymes. E o endpoint do estudo era saber se o balão farmacológico não era inferior em MACE aos stents. Uma amostra calculada de 758 pacientes, e os resultados de eficácia, como vocês estão vendo aqui, com o P não significativo, as duas curvas são absolutamente coincidentes ao final de 1 ano, né, no acompanhamento de 1 ano, que foi apresentado em 2018. E também a segurança, os balões farmacológicos, eles eram, inclusive, não teve diferença significativa, com um pouquinho melhor resultados, como é de se esperar, do que os stents em relação a sangramentos. Então, o Basket 2 também é um estudo para lesões nativas em vasos pequenos. Foi o primeiro estudo controlado, né, com a eficácia versus um stent de segunda geração, e mostrou que ela não era inferior aos stents farmacológicos repetidos nesses vasos de pequeno calibre, e mostrando que esses vasos de pequeno calibre podem seguramente ser tratados com balão farmacológico, desde que façam uma pré-dilatação ou um preparo da lesão muito importante, e aguardamos resultados de longo prazo. A meta-análise que eu achei sobre balão farmacológico em lesões de pequenos vasos foi essa meta-análise, que foi apresentada no TCT em 2019, 8 estudos, um total de 2.090 pacientes, que os balões farmacológicos e os stents farmacológicos foram colocados em vasos de diâmetro entre 2,36 e 2,40. E o que a gente chegou de conclusão? Que nós tivemos resultados iguais, tanto na mortalidade quanto na revascularização da lesão-alvo, e com menos infarto no subgrupo dos balões farmacológicos. Nós temos algumas situações hoje que não estão em diretrizes, não estão com muitos estudos, mas tem um racional bacana de ser utilizado. São principalmente algumas que eu vou citar aqui, lesões de bifurcação. Nós temos um estudo que é um estudo chamado Peptide Bifurcation, né? Principalmente bifurcações medianas 0,11 ou 0,01, em que se fazia pré-dilatações das lesões do ramo secundário, com ramo secundário de 2 a 3,5, e usava o balão farmacológico ou o balão convencional, e para ver a restenose e a perda tardia nesse ramo secundário, mostrando que o uso do balão farmacológico teve uns resultados estatisticamente muito melhores nessas duas situações, de restenose em perda tardia, em relação ao balão convencional nesse ramo secundário. Então, a gente tem aqui as situações também que são citadas como situações que têm um benefício potencial, ainda sem estudos. Uma situação, por exemplo, que é muito difícil de lidar no dia a dia, a situação de Medina 001, em que a imensa maioria dos cardiologistas intervencionistas indica tratamento clínico, ou tem uma dificuldade muito grande de indicar stent nessa situação. É uma situação que você tem um racional muito bom para utilizar balões farmacológicos. O mesmo também serve para reestenoses
em bifurcações quando você tem stents prévios, em 2 stents prévios, né? Então, você fazer um tratamento aí com mais stents, você vai pôr mais metal na carina, é uma coisa que tem um potencial muito grande de uso de balões farmacológicos nessas situações. Outra situação que é muito comentada, situações de alto risco de sangramento, né, os high bleeding risk. Cada vez mais nós estamos tendo pacientes dessa situação, dado o tanto de intervenções em pacientes octogenários e nonagenários que a gente vem tendo aí no dia a dia. Aqui é um estudo que é um estudo mais antigo, mas tem um racional em situações de alto risco de sangramento, que foi comparado, é um estudo DEBU, que comparou balão farmacológico compactaxel versus stent convencional, em pacientes que usavam DAPT por 1 mês, imagina pacientes estáveis, e 6 meses em síndrome coronarias agudas. E o que mostrou? Que tiveram menos MACE no grupo de balões farmacológicos versus stents convencionais, e com risco de sangramento reduzido, ou seja, esse estudo mostrou que o balão farmacológico, naquela ocasião, esse estudo é de 2011, ele foi superior ao stent convencional em relação a MACE e redução de sangramento, mostrando que os balões farmacológicos tinham um potencial de utilização nessa situação. E foi o primeiro estudo também que usou o balão farmacológico em artérias coronárias com mais de 3 milímetros, mostrando que talvez pudesse ser utilizados nessa situação para redução de tempo de dupla antiagregação. Isso aqui é um slide que foi feito agora no TCT de 2022, que mostrando que os balões farmacológicos são seguros e eficazes nessa situação de pacientes com risco de sangramento alto, e é a única estratégia que pode permitir intervenção com o uso de uma droga antiplaquetária apenas na alta. E esse conceito vai ser testado nesse estudo, né, o randomizado, chama DEBATE, que vai comparar o balão farmacológico Sequent Please com stents farmacológicos nessa situação de pacientes. E o recrutamento começando agora, o mês passado. Uma última coisa de evidências científicas, a gente não pode deixar de falar hoje sobre balões farmacológicos com sirolimus, né? Qual o estágio atual e quais são as perspectivas futuras. O paclitaxel é o padrão ouro, né? Por que a gente pensa em balão farmacológico com sirolimus? Então, a droga comum para a estenose, para balões farmacológicos, é o paclitaxel. Aqui tem um quadro que são benefícios potenciais interrogados em relação à comparação das duas drogas. O paclitaxel, seguramente, ele absorve pelo tecido muito mais rápido, com uma retenção mais prolongada, e é por isso que ele se mantém. E aqui são as outras potenciais benefícios que seriam da droga sirolimus, né? Uma resposta anti-inflamatória que não existe no paclitaxel, uma variação, como se diz, ampliação terapêutica da dose, a margem de segurança, e ela precisa ser citostática, são coisas que são potenciais benefícios, mas lembrando que essas duas de baixo é o que fazem com que o mercado hoje, até hoje, tenha mais balões com paclitaxel. Aqui nós temos 4 exemplos de balões farmacológicos liberando sirolimus no mercado hoje. Aqui o Sequent SCB, Neo, Solution, Virtu e o Magic Touch. Esses balões, eu não sei se são disponíveis no Brasil, eu realmente olhei e não consegui achar. O Magic Touch é um balão que usa tecnologia de nanotecnologia, e esse balão, o Magic Touch, foi utilizado no registro, um registro de all comers, né, que foi coordenado pelo Dr. Colombo e pelo colega italiano Cortese, um estudo randomizado, prospectivo multicêntrico, e que comparou todos os tipos de lesões coronarianas, tanto reestenose insistente quanto lesões nativas, com a performance, como seria a performance desse balão farmacológico com sirolimus. Aqui a curva pelo tempo, né? Ele começou o recrutamento em setembro de 2016, e esse ano de 2022 foi apresentado os endpoints primários gerais no EuroPCR, e agora, 15 dias atrás, a separação de resultados de reestenose insistente com lesões de novo.
Então, aqui a gente tem o endpoint do trabalho, revascularização da lesão em 12 meses, com os endpoints secundários. Os pacientes com um grupo de ampla variação, tanto de doença coronária instável, que é a maior parte, mas teve pacientes com infarto com supra e sem supra. Mais da metade dos pacientes com lesões de novo, e em vermelho, restenose intrastente. O resultado apresentado no Euro-PCR, em que foi o resultado geral desses stents farmacológicos de sirolimus em relação à mortalidade, infarto, revascularização da lesão-alvo e de MACE, abaixo de dois dígitos. E aqui, quando você separa pelos resultados, em vermelho estão os resultados com lesões nativas, coronárias de pequeno calibre, lesões de novo, versus a restenose intrastente, que o resultado com os sirolimus não foi tão bom, com MACE acima de 2 dígitos, com revascularização da lesão-alvo acima de 2 dígitos. Comparando com as lesões primárias, elas foram bem melhores. E aqui mostrando onde que a curva se separou, depois de mais ou menos 180 dias, 6 meses, os resultados para a curva de Kaplan-Meier para a doença de restenose intrastente, o resultado foi pior do que para lesões primárias. E na regressão logística de todas as variáveis, a gente viu aqui que restenose intrastente foi a variável que mostrou um resultado ruim no acompanhamento desse tipo de balão farmacológico. O pessoal reclama, que a tecnologia de stent farmacológico ela é muito boa, mas a restenose intrastente ela continua sendo o calcanhar de Aquiles da cardiologia intervencionista. Ela existe, apesar de ter reduzido bastante, mas ela existe, e mostrando que intervenções em restenose intrastente versus restenose em lesões nativas, a intervenção em restenose intrastente ainda mantém uma revascularização do vaso tratado, uma segunda intervenção, muito maior do que para situações primárias. A gente tem esse problema ainda da restenose intrastente, como tratá-la. E aqui a gente vê que esse reborn, eles vão como encarar isso, Então, a restenose intrastente, as dicas seriam sempre usar a imagem, A gente tenta utilizar nos nossos serviços sempre imagem para restenose intrastente, você tem que saber por que restenosou. Como o Marco Aurélio Costa comenta, ele faz muito core lab de ultrassom, um stent colocado do normal para o normal e que você otimiza bastante o resultado do stent, praticamente a chance de restenose fica próxima do zero, Então, se você tem uma restenose, alguma coisa aconteceu. Então, a imagem vai te permitir saber qual a falha que houve no seu implante. O preparo da lesão tem que ser feita com todo o arsenal que você dispõe, reutilizar a imagem ao final para saber se está com o resultado otimizado, e apenas aí, então, você usa o balão farmacológico, ou, se tiver uma falência, por alguma dissecção, alguma coisa, você usar um novo stent farmacológico. Aqui também a gente pode falar o que nós vamos ver para frente. Nós temos aqui um estudo, comparando esse balão farmacológico Magic Touch, que libera sirolimus, com stent farmacológico liberador de everolimus, que é a última geração. É um estudo que vai começar a ser feito agora, um estudo 1 para 1 na Europa, comparando esses balões farmacológicos de sirolimus em relação ao que a gente tem de mais sofisticado em relação a stent. Então, aqui é o estudo, o estudo aqui é o mesmo princípio de preparo de lesões e se randomizando 1 para 1 para você utilizar essas duas tecnologias. Então, como mensagens finais, balões farmacológicos, ou drug-coating balloon, ou drug-eluting balloon, com paclitaxel, eles são eficazes, são seguros e têm bons resultados a longo prazo, principalmente em lesões coronárias nativas, de novo, em vasos finos, e também restenose intrastente, mas com uma evidência um pouco menor. Balões farmacológicos com sirolimus é um novo conceito real, mas ainda aguardamos resultados de estudos, É uma tecnologia que ainda não tem resultados a longo prazo. A abordagem associada das duas técnicas, balões farmacológicos versus mais stents farmacológicos,
no molde que o Eduardo Kay mostrou no caso que ele fez, principalmente para pacientes complexos, pode ser muito atraente, desde que você sempre faça um preparo otimizado das lesões. E, como eu comentei anteriormente, lesões de novo em vasos finos têm melhores resultados do que restanose entre estentes, quaisquer que sejam os balões farmacológicos. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Antônio Carlos, pela sua excelente apresentação, muito ampla, conseguindo aí alcançar todas as situações em que nós realmente podemos lançar mão dessa tecnologia. Eu gostaria de fazer algumas observações antes de passar para o Eduardo Kay, para que ele pudesse também fazer as suas, e vou utilizar aqui uma pergunta que vem de uma audiência muito destacada do Dr. Ari Mandil, que nos coloca aqui a questão: qual é o papel que a imagem intravascular pode exercer na seleção, na preparação da lesão, para a gente ter um bom lugar para se posicionar o balão e ele poder oferir o maior benefício que ele tem. Eu vou aqui fazer uma reflexão, porque você veja, vários dos estudos que foram mostrados são de uma era de stent convencional. Então, ele foi colocado, o balão farmacológico, de alguma maneira, como uma concorrência para o stent convencional. Com a morte do stent convencional, então, você acaba matando o que vinha concorrer com ele, porque, na época, havia uma preocupação muito grande com a antiagregação plaquetária. E essa questão da antiagregação plaquetária, que o Antônio Carlos comenta aí, com doente de alto risco de sangramento, nós temos uma realidade dentro do Hospital Felício Roxo, em que nós trabalhamos efetivamente com isso, porque nós temos doentes, muito frequentemente, que vão ser submetidos a transplante hepático, doentes que têm uma dificuldade enorme para fazer um único agente antiplaquetário e não um duplo agente antiplaquetário. Então, essa é uma experiência real, esse doente existe. Existe tanto que vocês vejam que vai ser retomado um estudo com o uso de um agente único, porque existem doentes que realmente não podem, nem por um período muito curto, fazer uso de uma dupla antiagregação plaquetária. Mas tudo isso eu quero somar, inclusive essa colocação que o Ari faz, com a disponibilidade de uma nova tecnologia, que é a litotripsia intravascular. Então, se a gente tem uma possibilidade de fazer um preparo ótimo, com baixa pressão, com menos risco de dissecção, com ganho luminal máximo para você poder atingir a calcificação, a fibrose mais profunda no vaso, e você tiver uma imagem intravascular que faça com que você identifique essa situação e dimensione o uso do balão farmacológico para poder ganhar o maior lumen possível e garantir que você está liberando a droga, você está entregando a droga exatamente da maneira melhor possível, eu tenho a impressão que esses resultados vão ser muito mais animadores do que foram até então, porque não dá para a gente pegar uma tecnologia muito especial e querer empregá-la como se você estivesse empregando um implante de um stent. É uma coisa diferente e é uma coisa que nós temos que rever na medida em que você tem alternativa para poder preparar melhor o vaso, você pode ter muito melhores resultados da tecnologia, e nós vamos ver, isso é uma impressão minha, o ressurgimento de situações em que o emprego do balão farmacológico pode ter uma equivalência ao emprego do stent com menor risco, e pode ser muito animador o que a gente vai ter aí pela frente por essa nova perspectiva no tratamento da coronariopatia com essas novas tecnologias. Eduardo, você quer fazer uma observação? Eu gostaria só de parabenizar, né, o Antônio Carlos pela aula, né, pela ótima revisão. Em relação à pergunta do Ari, eu acho que o uso da imagem intravascular, assim, ele é fundamental, né, principalmente em casos de restenose do stent, né, como eu disse previamente, para você saber qual que foi a falha do stent, porque às vezes você não precisa de um balão farmacológico, às vezes você precisa só de otimizar o implante do stent prévio, ou seja, às vezes aumentar o lumen, às vezes o stent estava mal aposto. E, por outro lado, às vezes com a imagem intravascular, você consegue ver que o stent prévio não foi corretamente implantado ou preparado porque tinha um bloco de cálcio atrás e você precisava quebrar esse bloco antes.
né? E daí a elitotripsia, o shockwave, para tentar quebrar esse cálcio, principalmente profundo, e fazer uma pré-dilatação agressiva para depois sim o balão farmacológico, ou seja, o balão farmacológico, o objetivo dele não é fazer angioplastia, ele é entregar a droga. Então você tem que preparar muito bem o vaso para isso, e com isso a imagem intravascular ela nos auxilia muito, né? E eu gostaria também de agradecer muito o Jorge Antônio, nosso técnico, né, pelo carinho aí na presteza de fornecer as imagens aí que eu utilizei na minha aula. E parabenizá-lo aqui e registrar a presença qualificada dele também nessa apresentação. Isso é muito importante. Antônio Carlos, alguma mensagem final, rapidamente? A mensagem que eu falo é o seguinte: o balão farmacológico, esse nome, né, balão farmacológico, pode ter um conceito nas pessoas que você vai utilizá-lo como balão, assim, de querer quebrar a lesão, de expandir estenose. Não. O balão farmacológico é um carreador de droga antiproliferativa para onde tinha uma lesão que você já previamente tratou. Então, você tem que usar todo o arsenal que está à sua mão. Eu acho que a imagem é essencial. A gente utiliza muito pouco imagem aqui no nosso meio, né? A gente sabe as razões disso, mas a gente deveria utilizar mais. E o balão é o seguinte: quando você acha que está tudo perfeito, maravilhoso, nada para fazer, aí você vai lá e joga o balão farmacológico para você otimizar o resultado a longo prazo. Esse é o objetivo. Muito bem, eu, de minha parte, aqui como moderador, eu quero agradecer a oportunidade que a Minas-Far nos ofereceu. A gente sempre tem oportunidade de aprender alguma coisa, de rever alguma coisa e de refletir sobre o futuro da nossa especialidade, na medida em que novas alternativas surgem e podem recolocar algumas alternativas que estão aí disponíveis há muito tempo dentro de um novo contexto e dentro de uma nova realidade. Humberto, você quer dizer alguma coisa? Sim, doutores, muito contente com um altíssimo nível, né, das duas apresentações hoje, extremamente interessantes. Veio perfeitamente de encontro com o propósito desse webinar, né, que é gerar realmente um conteúdo de relevância para a comunidade médica. Para quem não pôde estar conosco de forma online, né, mais uma vez eu informo que estará disponível no canal de YouTube da Minas-Far, né? E, doutor Jamil, muito obrigado também por moderar de forma excelente, né, enriquecedora realmente para o nosso webinar. Deixo aqui, em nome da Minas-Far, o nosso agradecimento, né, doutor Antônio Carlos, doutor Eduardo Key e doutor Jamil, e a todos os participantes que estão conosco até o momento. Nosso muito obrigado. Obrigado, Humberto. Eu já ia me esquecendo até de dar o recado que você me pediu. Os que esqueceram de fornecer o endereço para receber o jantar, porque o webinar tem um jantar, é só entrar aí no bate-papo, fornecer o endereço, que o Humberto vai mandar o jantar para casa, e os que preferirem, ou aos que preferirem, pode ir lá no Tastevan, que tem uma reserva lá, e pode sentar lá, e é só responder ao quiz a palavra-chave que eles pedirem, é só falar Pantera Lux, que está tudo ok, e no final pagar a conta, porque não está em nada financiado. Exatamente. Obrigado, Humberto. Muito obrigado. Abraço a todos. Abraço, obrigado a todos. Obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.